Vamos ler, né? 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Senhor, pela tua instrução, pela inspiração do teu Espírito, possamos edificar a igreja hoje e sairmos daqui, Senhor, com o alimento para mais uma semana em tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, irmãos, essa mensagem, o título dela é Sois dele, ou seja, pertenceis a ele. Uma pessoa a qual eu não vou revelar a identidade, né, para preservar a identidade, né, me disse assim: papai, eu creio em Deus porque me senti frágil e me aproximei de Deus, porque tenho medo de estar só, ou porque eu estou fugindo do mundo, né? Aí a pessoa me perguntou: por que você se aproximou de Deus? Aí eu olhando, não vou revelar a identidade, né? Olhando para aqueles olhos verdes, né? Eu disse assim: rapaz, é o seguinte, eu me aproximei de Deus porque meu pai quebrou. Eu notei que o papai estava ficando pobre, sabe? E que meus sonhos de voltar para o Pará e montar uma construtora lá, começaram a se acabar. E eu me senti muito frágil de ver minha família vir morar em Fortaleza. A gente tinha uma loja enorme, passou a ter uma loja bem pequenininha aqui, né? Mal cabia a gente em pé, né, mamãe? Dentro da loja. Aí quando eu vi meus pais fragilizados, a minha vida, os meus sonhos de grandeza, tudo indo pelo ralo, né? Aí eu disse para ele: eu mesmo resolvi me converter. Aí ele disse assim: ixi, era isso que eu não queria ouvir, que alguém se converte porque está lascado, né? Eu disse: rapaz, é exatamente assim, não importa o que levou você a se converter, o que importa agora é a nossa aliança com Deus, as pessoas da aliança, não são as circunstâncias. Não tenha vergonha de ter se convertido porque adoeceu. Ah, bandido, né? Bandida, né? Só procurou Deus porque ficou doente. Nada disso. Olha, imagine aí você que... Eu estava dizendo esse exemplo aqui para os meninos, né? Você é solteiro, aí aparece uma pessoa maravilhosa que você passa a gostar dela, e ela se apresenta a você porque está com o coração partido, alguém a deixou. Aí você vai dispensar a criatura? Não, você tem que gostar de mim, não porque você está com o coração partido, né? Mas porque eu sou o que sou. Que conversa é essa? Aproveite a oportunidade, né? E tente desenvolver um relacionamento e formar uma aliança. Não tem que estar ligando para isso. Será que está certo isso, hein, Paula? Você dispensar alguém porque está com o coração quebrado e ainda 70% do coração ocupado por outra criatura. Não, vá primeiro limpar seu coração, depois a gente conversa, ora mais. Não, aproveite e tente, né? Então Deus, Ele nos tira do mundo nas circunstâncias mais engraçadas possíveis, ou nas situações mais difíceis que você possa imaginar. Deus vai lá e Ele pega. Obviamente que tem gente que se aproximou de Deus pelo conhecimento, né? Conheceu a palavra, né? E pelo conhecimento se aproximou do Senhor. Maravilha, parabéns, você teve um bom começo, né? Mas tem gente que é porque adoeceu mesmo e se viu numa cama de um hospital quebrado, né? E disse assim: rapaz, eu não sou nada, eu vou me aproximar de Deus agora, certo? Todas essas coisas nos acontecem apenas para que conheçamos a grande verdade libertadora: nós somos do Senhor. Não importa as circunstâncias, a verdade está aqui, mas vós sois dele, em Jesus Cristo. Então a grande verdade é essa: eu pertenço a Deus. Gente,
Está aqui na igreja tem a maior confusão quando some uma faca. Aliás, tem uma faca lá em casa que eu acho que é do irmão Marcelo. Toda vez que eu olho, eu disse assim, rapaz, eu tenho que devolver essa faca do irmão Marcelo. Foi um dia que a gente veio instalar umas lâmpadas aqui, acho que ficou uma faca do cabo de madeira, viu, Marcelo? Muito boazinha para cortar pão. Aí toda vez que eu vou cortar pão com ela, eu digo assim, rapaz, será? Acho que é do Marcelo. Aí tá aquele negócio ruim, viu, irmão Marcelo? Eu vou trazer, viu, porque tá começando a pesar na mão, sabe? Entendeu? Fica com a faca, não, vou lhe mostrar primeiro, viu? Aí a irmã Antônia me ligou uma vez, disse, pastor, você ouviu o pano tal, uma bandeja tal, por quê? Porque o que é nosso é bom estar onde, pessoal? Com a gente, é certo? O que é nosso é bom estar com a gente, ora mais. Então assim, se você é de Deus, qual é a lógica? Qual é a vontade de Deus? É que você esteja por aí, dando sopa? Não. Se você é de Deus, é para você estar com Deus. Gente, se você tem uma cédula de R$100, onde é que ela deve estar, se ela é sua? Na sua carteira. Você vai botar em calçada alta, para o povo achar? Não, é aqui, guardadinho, certo? De preferência naquele setor, aqui, né? De preferência enfiada assim num setor, né? Então, poxa, a grande verdade, o grande sentido da vida é: eu pertenço ao Senhor, eu sou dele. É isso que deve lhe alimentar, certo? Não fique preocupado se você se aproximou de Deus é porque quebrou o pé, tá certo? Não importa. O que importa é que você está voltando para casa, a quem você pertence, tá certo? Então não importa o que nos fez conhecer a verdade, o importante é que a verdade seja conhecida, concorda? O importante é que a verdade seja conhecida. Então, contudo, saiba de uma coisa: para você saber se você é de Deus mesmo, você vai passar por algumas provações, né? Voltando aí para Coríntios, ele diz que nós somos de Deus em Jesus Cristo, certo? Ou seja, no Filho de Deus. Por quê? Porque Cristo, por que nós somos dele? Ele diz aqui, porque ele foi feito, porque para nós, Cristo é dedicado a nós, ele é enviado para nós, certo? Tem esse detalhe, ele veio ao mundo por mim, por você. O que ele é para nós? Ele foi feito o que para nós? Ele é sabedoria, ou seja, a sabedoria dele agora é a minha sabedoria. Justiça, ou seja, eu não tinha justiça para ser salvo, mas ele é justo por mim. Ele cobre os meus pecados. O sacrifício de Jesus, ele declarou muito claro na ceia. Este, né, é o cálice que é derramado, né, pelo perdão dos pecados. Ele é a minha justiça, ele é a minha santificação, porque quando eu sou salvo, aos poucos, ou em algumas pessoas uma velocidade maior, outros menor, não, depende, se o seu motor é 2.0, 1.3, eu não sei, mas a gente vai se santificando, ou seja, vai tirando da nossa vida o que é desagradável a Deus. Tem gente que tira de uma vez, tem gente que vai tirando devagar, tem gente que bota o que já tirou e Deus manda tirar de novo. Tem esse teimoso, né, que tira, aí daqui a um tempo bota de novo, aí Deus, rapaz, tire, aí você tira e bota, né? Mas um dia você tira e não bota mais, porque você vai sendo santificado. E redenção, que é a salvação, somos salvos para um novo reino, certo? O reino que virá, que é o importante. Esse mundo, eu estava dizendo hoje lá em casa, você prefere ser nobre nesse reino que vai acabar ou nobre no que virá? O ideal seria os dois, né? Você tem uma nobreza nesse reino e uma nobreza no próximo, mas principalmente uma nobreza naquele que virá, porque esse reino do mundo é um reino derrotado, ele vai ser destruído. Basta ler lá os evangelhos, tudo vai se acabar em fogo e água. Não é muito animadora não a descrição sobre o que acontecerá com o mundo, né? Altas ondas, né? Os mares entrando sobre a terra, né? O fogo destruindo todas as coisas e a humanidade sendo
extirpada, né, da terra. Essa é a previsão lá do mundo, do fim do mundo é esse, certo? E Deus vai restaurar a terra e implantar um reino novo. Essa é a nossa crença. Se alguém acha que é fantasia, pode achar se quiser, mas que vai acontecer, vai, certo? Vai acontecer. Ou Jesus Cristo, então, é um tolo, porque foi isso que ele disse, e a palavra precisa se cumprir, certo? Inclusive Jesus disse: o que eu mais queria é que tudo isso já estivesse acontecendo, mas temos que esperar. Eu estava dando uma palavra aqui na Igreja Alvorada, a Igreja Batista Alvorada, me chamaram para dar um curso lá de escatologia, sabe? Aí eu disse para eles: olha, eu agradeço muito a Deus Jesus Cristo não ter voltado em 1967. Por quê? Porque eu nasci em 68. Se Cristo volta em 67, que tristeza para mim, né? Eu não ia ter oportunidade nem de viver, nem de conhecer Ele. Então Deus sabe a hora, certo? Por causa do amor aos seus filhos. Então, irmãos, Ele é a nossa redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Ou seja, nós não temos sabedoria própria, nós não somos capazes de salvar a nós mesmos. A santificação é obra de Deus, a salvação é obra de Deus. A única coisa, eu não posso me gloriar de nada disso. A única coisa que eu posso dizer é: eu sou dele. Eu sou dele, certo? Então vá logo se acostumando com essa grande verdade. Eu sou do Senhor, né? Eu sou o autor da minha salvação? Não. Da minha santificação? Também não. A única coisa que eu sei é: eu sou dele. E eu vou já mostrar para vocês que como isso é importante dizer isso, e o valor que tem dessa declaração: eu sou dele. Eu vou falar sobre a aprovação. Eu quero falar aqui a saga de Pedro apóstolo. Não vou nem abrir os versículos, vou só fazer uma memória para os irmãos, uma memória assim, pelos evangelhos. Vocês sabem, né, que Pedro se converteu quando ele viu a pesca milagrosa, né? Viu a pesca, né? Viu que Jesus, por uma palavra, encheu os barcos lá, não foi? Estão lembrados? Aí o que é que ele disse? Senhor, afasta-te de mim, que eu sou um pecador. Ele diz: vem e segue-me, serás agora pescador de homens. Depois lê em casa, é Lucas 5:8. Aí depois, quando Jesus teve uma discordância, né, a respeito do pão da vida que desce do céu, lá em João 6, ele disse para os discípulos: vocês podem ir também se quiserem, porque muitos o abandonaram, porque acharam a palavra dele difícil de crer. Aí Jesus disse para os que ficaram: vocês também podem ir. Aí o que é que Pedro disse? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6:68. Eu digo assim: mas que rapaz fantástico, né? Já agora capaz de dizer: Senhor, eu quero ficar contigo, né? Não é isso? Porque tu tens as palavras da vida eterna. Ou seja, parece que ele está bem confirmado aqui, né? Aí agora ele vai melhorar ainda mais, porque em Lucas 22:33 ele diz assim: Senhor, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Esse aí é um discípulo perfeito, né? Ele confessou que era um discípulo perfeito, porque ele disse: eu posso agora ser preso contigo, eu posso agora morrer contigo. Porém, uns versículos adiante, né, mesmo capítulo, né, 22:57, a mulher diz: você é um dos discípulos dele. Jesus já estava preso. Aí sabe o que é que ele disse? Mulher, não o conheço. Eu não o conheço. Meu Deus do céu. Ele não voltou a estaca zero, não. Quando ele começou, ele disse: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Agora é: afasta-te de mim, porque eu sou um traidor. Não é não? Agora ele não é só mais pecador não, viu, pessoal? Ele deu uma piorada, viu? Ele agora é um traidor, porque perguntaram se ele era discípulo. Ele disse: não, esse aí eu não conheço, não. Eu não conheço. Então vejam que história interessante deste, né? Agora, Pedro é do Senhor ou não é? É do Senhor. O Senhor o escolheu, certo? E Jesus disse: Pedro, você está dizendo que vai comigo para a morte? Pois é o seguinte, Pedro, eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça, porque antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, certo?
Não, eu posso morrer por ti. Não, Pedro, você vai me negar, mas você vai voltar e você vai confirmar os seus irmãos. Então o nome disso é o amor, gente. É o amor de Deus, é a escolha de Deus. Pedro é dele, ele não vai ser perdido, certo? Por mais que ele tenha negado o Senhor, ele não vai ser perdido, porque se cumpre na vida dele uma verdade: você pertence a mim, você é meu, e eu não vou lhe perder, tá certo? Você é meu. Então, irmãos, João 21:17, vou abrir aqui, que é quando essa história termina, né? João 21:17, Jesus perguntou várias vezes, 2 vezes, agora é a terceira, né? Tu me amas, Pedro? Aí diz assim, ó, disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se por lhe ter dito isso pela terceira vez: me amas? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Então é o seguinte, Pedro, cansado já de responder que amava o Senhor, disse: não pergunte mais, Senhor. Ele não disse isso como se ele quisesse dizer: por que é que o Senhor pergunta o que o Senhor já sabe? O Senhor já sabe. Ou seja, que apesar da minha fraqueza, apesar da minha traição, eu tenho um amor por ti, tá certo? Porque o Espírito de Deus tinha plantado esse amor dele, e ele era do Senhor, por isso ele amava o Senhor. Então, irmãos, vejam só, Pedro se converteu numa circunstância de um milagre, traiu o Senhor, voltou para o Senhor, ou seja, um vai e vem medonho, não é não? Igual, não tem aqueles casais, né, entre tapas e beijos, né, que começa e termina, não, mas depois casam, né? Certo? Então assim, assim Pedro, né, vai, volta, mas no fim ele diz: Senhor, tu sabes do amor que eu tenho por ti. Jesus não perguntou mais, certo? Então, irmãos, olha só, João 15:16, eu vou começar a fazer umas pequenas declarações aqui, para fortalecer essa ideia de sois dele, certo? João 15:16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, ou seja, vos dei nome, né? Para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, certo? A fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda a vós. Então, quem nos escolheu? Aliás, como foi essa história? Nós escolhemos o Senhor, ou o Senhor nos escolheu? Né? O Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu. Então não tenha dúvida, não importa como você foi para Deus, mas por trás desta sua ida para Deus, se foi tristeza, dor, doença, por trás disso tem uma história maior. O coração de Deus, os olhos de Deus foram postos em você, e Ele lhe escolheu, certo? Ele lhe tirou dali, escolha mesmo, Ele foi lá e escolheu, certo? Com essa reflexão, não olhe para as circunstâncias em que você conheceu o Senhor, olhe para uma coisa maior, que é a aliança que agora existe entre você e Ele, tá certo? Eu tenho uma pessoa conhecida minha, viu? Agora eu não vou preservar a identidade dessa, eu vou preservar mesmo. A outra eu revelei, ou não revelei, do outro, revelei, né? Essa eu preservar. Ela tinha terminado um namoro e estava com uma dor de cotovelo horrível. Alguém já teve dor de cotovelo aqui, pessoal? É uma dor profunda, viu? Não é não? Aí eu disse assim: olha, vamos comigo e com a Liz lá na igreja Manancial, né? Aí ela disse assim: olha, faz muito tempo que eu não procuro a Deus, eu vou procurar agora porque estou com dor de cotovelo. Aí eu disse assim: vamos, porque Deus não se importa com isso. Toda dor é digna de remédio, inclusive a de cotovelo. Vamos lá para a igreja, certo? Vamos lá ouvir a palavra. Ela foi com a gente, entendeu? Era uma dor de cotovelo, uma dor pesada.
entendeu? Deus abençoou, a dor passou, certo? Mas é assim, não importa, certo? Agora, Deus não provou Pedro, Ele provará você, para saber se realmente você se aproximou dele por amor ou por um interesse passageiro. Isso é que nós temos que pensar. Eu busquei a Deus para ser beneficiado, ou busquei a Deus para ser beneficiado e agora estou nele, estou vivendo nele e ele em mim? Essa é a diferença dos filhos de Deus, porque ele diz: eu vos escolhi para dardes fruto. Então, sinal de que eu estou em Deus, não por um interesse, só por um interesse de cura, né, ou de receber algo, mas porque agora eu estou dando fruto, os devidos frutos, certo? De evangelismo, paz, alegria, domínio próprio, testemunho de vida, estendendo a mão, aprendendo a amar como se deve, né, praticando a justiça e o mandamento de Deus. Eu dando esse fruto provo que eu não apenas me aproximei de Deus por um interesse, mas agora eu estou nele, estamos agora em aliança, tá certo? Que essa, irmãos, eu estou falando agora da confirmação de que nós somos dele, certo? Vejam aí o Salmo, quem tem facilidade de abrir, Salmo 119, 54, Salmo 119, 54, diz assim, ó, Salmo 119, 54, né? Não sei se é esse, se está certo aqui. Espera só um minuto. 94, pessoal, perdão. Salmo 119, 94, desculpe. Olha aí. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Ou seja, o que prova que eu sou de Deus é que eu tenho me esforçado em viver os preceitos de Deus. Quem ama a palavra de Deus para cumprir a palavra, que amar significa cumprir, certo? Essa pessoa pode dizer: sou teu, salva-me. Lutero gostava muito desse versículo. Nos piores momentos de crise da vida dele, antes da reforma, um mestre que acompanhava ele lá, Staupitz, né, disse para ele: Lutero, lembre daquele salmo, sou teu, salva-me. Ele, ore isso sempre, sou teu, salva-me, né? Então o que a Bíblia está mandando você dizer a Deus? O que? Sou teu, salva-me, é isso? Então, 2 Timóteo 2,19, para você entender o que é ser de Deus. Lembrando aos irmãos o seguinte: a nossa pregação, ela tem assim esse formato de estudo bíblico, que favorece, viu? Não que o meu desejo é que todos leiam a palavra de Deus durante a semana, mas quem não leu, faz aqui uma recuperação, né? Uma recuperação de ler a Bíblia, abrir a palavra, é isso? O meu brinco aqui com vocês, achar aqueles R$10, faz muito tempo que você botou aqui dentro, viu? Não? Segundo Timóteo 2,19. 2 Timóteo 2,19. E se você prestar bem atenção, você leva um estudo bíblico daqui, tá? 2,19. Vamos lá, gente. Diz assim: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, o que prova que somos dele? Os frutos que nós estamos dando, e também o apartar-se da iniquidade, ou seja, tirar da nossa vida tudo que desagrada a Deus. Há uns anos atrás eu perguntava muito lá em casa, para uma moça que trabalhava lá em casa e para os meninos: você colocaria o seu celular nas mãos de Cristo para ele dar uma olhada, né? Você pegaria o seu celular e disse assim, e botando nas mãos de Cristo, diz: pode olhar, Senhor, olhe à vontade, olhe aí meu TikTok, né? Olhe meu Instagram, olhe, pode olhar à vontade, né?
Eu dou testemunho lá em casa, não estou querendo ser o bonzão não, mas meu celular, todo mundo sabe a senha do meu celular lá em casa, todo mundo. Por isso que eu digo, se alguém tiver uma coisa para me falar pastoralmente, eu digo muito isso na igreja, uma situação que está passando, me ligue, viu? Não mande mensagem de coisa simples, ore por isso, por aquilo, mas coisa escabrosa não mande não, porque todo mundo vai ficar sabendo, entendeu? Lá em casa é melhor ligar, porque o meu celular é aberto, meu celular aberto. Feliz é aquele que possa ter um celular e dizer, olha aí, não é bom não? É isso? É bom demais. Que tem marido que a mulher não pode abrir o celular, né? E vice-versa. Não é para ser assim, né? Então um celular santo, né? Pode abrir. Às vezes está tão bom meu celular que você pode dizer, né? Está tão bonzinho que você pode até abrir, que ainda vai aprender alguma coisa aí, abrindo esse celular. Porque ele diz, aquele que é do Senhor se aparta da iniquidade. Então diz, o Senhor conhece os que são seus. Não é quem declara que é de Deus, não é só dizer sou teu, não, certo? O Senhor sabe quem são os seus. Quem são os seus? Os que dão frutos, não vivem para si, dão algum fruto e se apartam da iniquidade, certo? Todo aquele que confessa Cristo, aparte-se da iniquidade, certo? Muito bem, irmãos. Lembrando que essa questão do solteiro, só de passagem aqui, eu não vou abrir, João 10,3 diz o seguinte: chama as ovelhas pelo nome, certo? Ele chama as ovelhas pelo nome, ele sabe o seu nome. Deus sabe 2 nomes seus, sabia? Ele sabe o seu nome agora e sabe o seu nome na eternidade, quando ele lhe der a pedrinha branca onde vai estar escrito o novo nome. Ele já sabe o seu nome, viu? Adiante, irmãos. Somos ovelhas suas, né? Salmo 103. Olha aí o Salmo 100. Salmo 103, né? Salmos. Diz aqui, ó: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Ou seja, a nova criatura é de Deus, foi Ele que fez. O que diz o Evangelho de João? Os que não nasceram da carne e nem do sangue, ou seja, não da vontade do homem, mas do Espírito de Deus, que faz de você uma nova criatura. Somos povo seu, somos ovelhas do seu pasto. Ele cuida dessas ovelhas. Nós temos a marca de Deus. O que é que o pessoal tem lá a ovelha, né? Do gado, de um modo geral, ele tem uma marca, não tem não? O pessoal não faz lá uma ferragem lá, né? Ele faz um timbre lá, né? Certo? Quando você tem um gado, né? O irmão Paulo tivesse um gado lá na Guaramiranga. Como é o teu sobrenome, hein, Paulo? PF, Paula Freitas. Aí mandava fazer um P e um F aí, não é isso? Para poder ir lá. Eu pensava que pertencia à Polícia Federal, né? Ninguém ia pegar, viu? PF, né? Esse aí ninguém pega não, né? Então pertencemos ao Senhor. Então nós temos uma marca, né? A marca do Cordeiro está em nós. Temos dono, viu? Vou já contar uma reflexão sobre isso. Então, irmãos, somos ovelhas do seu pasto. Vamos abrir João 10, 27. Eu não quero citar todas as passagens que eu separei, não, para os jovens não desanimarem, viu? João 10, 27. João 10, 27. João 10, 27 diz o quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Como é que Jesus nos chama? As minhas ovelhas, certo? Ouve a minha voz. Então um dia você ouviu a voz do Senhor. Então
Você é ovelha e você entende aquela linguagem, aquele chamado, o Senhor está me chamando. Então tem gente, quando a pessoa é de Deus, ela só sossega quando ela vai ao encontro de Deus. Existe a ovelha desgarrada, essa o Senhor também vai buscar, certo? As circunstâncias, o mundo, as tentações da carne, também essa o Senhor vai buscar, com amor. Ele deixa as 99 e vai buscar a 100ª. Muitas pessoas são a 100ª ovelha, que está perdida, e o Senhor vai buscar. Mas aqui diz, para a consolação nossa: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Agora, a Bíblia falou a respeito de mim mesmo, falou, João 10:16, tem uma profecia sobre a sua vida, certo? Não estou brincando não, é verdade, abre aí. Ele diz assim, João 10:16, ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Ele estava falando de Israel. Também me convém agregar estas. Ou seja, Jesus disse: minhas ovelhas não são só de Israel não, eu tenho outras ovelhas e eu vou buscar. E ele vai longe, viu, pessoal, né? Já foi na Frecheirinha, já foi no Jordão, né? Já foi em Salvador. Como município o senhor nasceu, irmão Pedro? O senhor nasceu em qual município? Município que o senhor nasceu? No Paraná. Me lembrei, irmão Pedro é do Paraná. Qual é o nome lá, irmão Pedro? Guaraci. Já esteve lá Cristo, atrás da ovelha, né? Não é isso? Que nasceu por lá. O Senhor nos achou, porque Ele disse: eu tenho outras ovelhas. E a palavra é bonita: me convém agregar estas. Qual é a mente do Senhor? Agregar as ovelhas. Ele quer trazer para Ele. Então nós somos agregados. O Senhor nos agregou. Ele tem um interesse em nos agregar. Tá certo? Então, irmãos, essa história de como eu me converti e como foi, é tudo uma questão de se entregar ao dono o que pertence a Ele. Para vocês não terem dúvida, abra aí 1 Coríntios 6:20, e você vai entender que tudo é uma questão de entrega, viu? 1 Coríntios 6:20. Quando você compra uma coisa pela internet, né? O que acontece dias depois? A irmã Liz comprou uma vez umas coisas pela internet, né? Umas coisas bem engraçadinhas, né? Uns brincos, umas coisas. Aí ela estava meio encabulada lá em casa, viu? Porque o tempo estava passando e nada dessas coisas chegaram. Também no dia que chegou, meu amigo, foi uma alegria, viu? Porque ela disse assim: não fui enrolada. Já o irmão Davi comprou um relógio uns anos atrás, e Tom me diz: Davi, cadê aquele relógio, rapaz? Rapaz, ele está aqui, estão mandando e tal. Depois fizeram uma restituição, não foi, Davi? Nunca chegou esse relógio, eles pagaram de volta, entendeu? Então, assim, tudo é questão de entrega, viu? Vou provar agora, diz assim, ó: fostes comprados por bom preço, certo? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, meus irmãos, Deus já nos comprou. Então agora é questão de entregar a quem comprou o que pertence a quem comprou, não é não? Por isso que Paulo diz: glorificai a Deus, que agora é vosso dono, no vosso corpo e no vosso espírito. Ou seja, uma vida santa no corpo, uma vida santa no espírito, certo? Não se contaminar no corpo, não entrar na conversa do mundo, né, de entregar o corpo aos prazeres da carne, né? Viver dissolutamente, perdidamente, e não entregar o espírito à tristeza, à dúvida, à angústia, à descrença. Viver uma vida de quem tem dono, tá certo? Você não vira-lata espiritual. Como é um cachorro vira-lata? Não é isso? Está explicando lá em casa. Por que o cachorro é vira-lata? É porque ele sai virando as latas para ver se tem comida embaixo, né? Sai, vira e desvira lata, e pegou esse nome, cachorro vira-lata, certo? Porque ele não tem quem dê a comida, ele sai virando as latas na rua para ver se encontra alguma coisa. Nós temos dono, pertencemos ao Senhor, sois dele, tá certo? Muito bem. Agora, não há a possibilidade de você abrir uma firma autônoma.
não pertencer a ninguém, nem a Deus, nem ao maligno. Ou você pertence a um, ou pertence ao outro. Eu conversei com uma pessoa muito desiludida, porque tinha perdido a família, através de uma injustiça, sabe? Passou por uma injustiça, perdeu a família, uma acusação falsa que fizeram. Aí ele disse assim: olha, Rodson, eu me afastei de Deus, porque eu perdi minha família e Deus não fez nada por mim. Eu disse assim: rapaz, é mesmo. E é o seguinte, eu não quero mais saber de Deus, mas também não quero saber do diabo não. Aí eu disse assim: rapaz, eu aprendi na palavra de Deus que não existe esse negócio de firma autônoma não. Você pode abrir firma autônoma. Quem tira férias de Deus viaja com o diabo. Você não pode levar uma vida só nos preceitos morais sem Deus. Isso é do diabo também. É o diabo que faz você viver uma vida reta sem Deus. É uma invenção do diabo. Ele inventou esse estilo de vida, é dele também. Porque existem vários produtos falsos no mundo. Um dos produtos é esse: vá viver uma vida reta sem Deus. Aí você pensa que não está vivendo com o diabo, mas foi o diabo que inventou isso. Essa vida reta sem Deus é do diabo também, porque nós somos de Deus. Nós devemos glorificar a Deus até nas injustiças que nós sofremos, nas tristezas que nós passamos. Jó, que passou um perrengue medonho, nunca declarou que não era de Deus. Ele andava descontente com Deus, mas nunca disse que Deus era mau, que ele ficou sem querer, sem entender, mas ele não se afastou, tá certo? E o que o maligno mais queria é que ele se afastasse de Deus, tá certo? 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. Ou seja, existe o eu sou de Deus e o eu sou do maligno. Então não existe firma autônoma. Tira essa ilusão da cabeça. Ou você glorifica o Senhor com a sua vida, ou você agrada as trevas. E para encerrar, irmãos, a semana foi aniversário do irmão Gustavo, né? Sexta-feira, né? E eu estava dizendo uma vez lá em casa que a maior alegria eu falei que na igreja já, né? A maior alegria de um pet, né? Seja um nosso macaco lá, né? O cachorro Buzz, né? Qual a alegria de um cachorro desse? Do Buzz? É pertencer ao dono. O sentido de vida dele é pertencer ao seu dono. Se ele pudesse falar, por que você vive? Ele diz: não, eu vivo porque eu sou do Gustavo e da Luzia. Se ele pudesse falar, mas não fala, né? Ou fala, talvez fale, né? Inclusive um animal maravilhoso. Só um corte aqui, aproveitar e fazer isso porque é aniversário do irmão Gustavo, né? Eu estive lá alisando a cabeça do cachorro lá. O Gustavo disse que quando ele sai de short, o cachorro acompanha ele, quer acompanhar ele. E quando ele sai de calça, o cachorro sabe que não vai. É incrível isso, não é? Eu achei, viu, mamãe? Eu achei muito engraçado isso. Quer dizer, o bicho conhece pela roupa a oportunidade de ir ou de não ir. É a coisa divina, viu? É muita inteligência, entendeu? Então, assim, qual é o sentido de vida de um cachorro? Pertencer ao dono. Não chamando nós aqui de cachorro, né? Mas assim, para você tirar muita minhoca da cabeça, você devia dizer uma coisa para você mesmo: o sentido da minha vida é: eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Então Ele vai fazer comigo o que Ele quiser, vai me impulsionar para o que eu quiser. Eu detesto aquele negócio: faça a sua parte, Deus fará dele. Eu tenho ódio disso. Ódio. Porque isso não é verdade. A verdade é a seguinte: tenha temor a Deus e Ele vai lhe ensinar a fazer tudo o que você tem que fazer, a não ser omisso, a cuidar das coisas que precisa cuidar, a ter impulso, vida, alegria para fazer as coisas, certo? Deus ajuda quem cedo madruga. Não, Deus faz madrugar quem Ele quer ajudar. Ou seja, Ele enche o homem
de um espírito. Quando Deus chamou o rei Saul, e é interessante a história, viu, Davi e todos aqui, Lise, o rei Saul não era rei, ele era um fazendeiro, filho de um fazendeiro. Aí um dia se perderam os jumentos, aí ele foi atrás dos jumentos, aí encontrou com o profeta, aí o profeta disse: tu és o rei de Israel. Gente, me diga, como é que uma pessoa, que homem feliz, né? Como é que uma pessoa sai atrás de um jumento, e volta coroado rei? Só na escritura, não é não? Então qual foi a parte que esse homem fez, meu Deus? Se não foi o olhar de Deus em cima dele? Me diga, Rafael. O cara foi atrás de jumento. Ele tem alguma coisa nobre em procurar jumento, um jumento perdido, e dá de cara com um profeta que te diz: você é o rei de Israel, o Senhor te escolheu. Aí diz lá que ele foi orar com os profetas e veio o Espírito sobre ele, diz, e ele foi feito um novo homem. É bem verdade que depois ele se afastou de Deus no final, nas disputas com o rei Davi, né? E morreu na iniquidade, mas o início da história dele é fabuloso, certo? O olhar de Deus sobre aquela pessoa. Por isso que eu digo, não se preocupe em fazer a sua parte não, viu? Se preocupe em temer a Deus, e Deus vai fazer de você um gigante, capaz de fazer a sua parte bem feitinha, viu? Seja temente a Deus, e Deus vai lhe encher do Espírito, e vai dizer tudo quanto você tem que fazer. E essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade. Guarde essa verdade. Então, irmãos, eu uns anos aprendi uma história, já estou perto de terminar. Diz que o cara lá na Rússia, né, ele vai num trem, né, de carvão, ele é carvoeiro. Carvoeiro, né, termina o dia cheio de, como diz aqui no interior do Ceará, tirna. Alguém sabe o que é tirna? Tirna é a fuligem preta, né? Aí o cara vinha voltando, né, num trem todo sujo. Aí alguém, né, que tem gente que gosta de perguntar tudo, né, olhou para ele e disse assim: o que é que você faz, né? Está tão preto assim, né? Aí ele disse: eu amo Olga. Ou seja, a profissão dele era gostar da esposa, ele era recém-casado, sabe? Eu amo Olga, quer dizer, ele não estava preocupado se era carvoeiro, não. A profissão dele era gostar da mulher, tá certo? Então assim, quem é você? Eu sou dele. Qual é o sentido da sua vida? Eu sou dele. Não é isso? Como será o seu amanhã? Eu sou dele. É a resposta para tudo. Eu sou dele. É que nem o irmão Davi, né? O irmão Davi, ele, quando está tocando uma música, aí ele acha um acorde, ele diz que é o acorde essencial, que explica até a origem do universo. Aí esse acorde acompanha a música todinha. O artista pode mudar e voltar, ele fica só naquela nota. Eu digo assim: é engraçado, viu, Davi? Ele fica lá só naquela nota, né? Ele demora um pouquinho, mas quando acha, viu, ele diz que é o acorde que acompanha tudo. É a mesma coisa essa palavra: eu sou dele, eu pertenço a ele. Então, estou aflito, eu sou dele, eu pertenço. Só que as pessoas não estão mais querendo dizer isso, né? Estão querendo achar respostas onde não tem. Gente, a gente tem que procurar respostas onde a resposta pode ser encontrada, tá certo? E a resposta é: eu sou dele. Como o cara disse: eu amo Olga, eu amo o Senhor. Não é isso? Então, essa história do pet, né, mas especialmente o cachorro, né, a alegria do cachorro é essa: é pertencer ao dono e pronto. É o que dá sentido à vida dele. É a alegria de ser daquela casa, de pertencer àquelas pessoas. É isso que torna ele alegre, tá certo? Então, mesmo nós, mesmo assim devemos ser nós. Nossa alegria é pertencermos ao Senhor. Então, irmãos, para encerrar, lembro que 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Se você não é dele, será que Deus não sabe possuir as coisas? Certo? Eu sou assim meio descuidado com as coisas, sabe? Eu não sou muito zeloso, não, certo?
eu tenho que confessar, né? Mas eu sempre fui muito zeloso com o meu violão. Aí o Orlando me dizia assim, que o Orlando via meu carro sempre por limpar dentro, por fora, né? Acho que ele me achava meio mal amanhado, Orlando, Maranatá, né? Comunidade de Maranatá. Aí ele via muito meu violão sempre limpo, né? Ele disse assim: Rodson, a minha esperança a respeito de ti é esse violão. Eu tenho esperança a respeito de ti, Rodson. É o teu violão. O Rui, meu irmão, fez um salmo para mim: da minha bagunça clamei ao Senhor. Isso que eu vivia na eterna bagunça. Da minha bagunça clamei ao Senhor. Então era a esperança esse salmo. Então assim, talvez eu não cuide muito bem do que é meu, tá certo? Mas aqui diz, ó: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então pegue toda a ansiedade, não é 20% da ansiedade, é a ansiedade toda, e lança sobre o Senhor. Por que você tem autoridade de lançar sobre o Senhor? É isso? Porque você é dele. Gustavo, qual é a preocupação que o Buzz, né, nosso cachorro lá, né, tem a respeito da ração dele? Nenhuma. Ele tem confiança que a ração sai, que vai ter o que comer. Ele nem pensa nesse assunto. Mesmo assim, também assim devemos ser. Relaxe, no seguinte sentido: não é relaxar, porque Deus não ama, nem o Filho de Deus é preguiçoso, omisso. Toda pessoa temente a Deus, ela é ativa, certo? Ela é ativa. Dizem até que os santos têm tempo para tudo. A pessoa que anda na santidade, no temor a Deus, tem tempo para tudo, certo? Faz tapeçaria, faz crochê, entendeu? Cozinha, limpa, trabalha. É incrível que dá tempo para tudo que é coisa, certo? Anda no temor de Deus, é ativo, uma pessoa ativa, não anda dormindo nas calças, tá certo? Então, mas nós não podemos caminhar com a ansiedade, porque a ansiedade é tóxica, faz mal para você, tá certo? A gente não se afasta do que faz mal. A passar o Baygon em casa, é perigoso, né? Inclusive, mas se você tiver que passar, como é que você faz? Passa, bota uma máscara, sai correndo. Aí você fica convivendo com a ansiedade, quando a palavra diz: pegue essa ansiedade, jogue em cima do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Ele diz assim: então assim eu vou ser agora descansado? Jamais. A pessoa que é de Deus, que anda no temor de Deus, a pessoa que Deus tem cuidado, Ele dirá para essa pessoa o que fazer, certo? E é assim que Ele vai matando cada ansiedade, dizendo: faça isso, não faça isso, faça aquilo, e vai trazendo para a nossa vida, vai organizando a nossa vida. Você precisa crer que é dele. Mas se você anda em murmuração, você está duvidando que é dele, concorda? Vive murmurando, certo? Vive murmurando. Imagine um filho lá em casa, de manhã dissesse: vai ter almoço aqui hoje? Será que vai ter aqui alguma coisa para se comer? Eu disse: que é isso, rapaz? Não, ninguém diz lá não, né, casa, viu? Só dando um exemplo, viu? Mas não seria horrível, hein, irmão Marcelo? Que um filho amanhecesse o dia vociferando, dizendo: estou desconfiando que aqui não vai ter nada para se comer. É horrível uma criatura dessa, entendeu? É triste, irmão Marcelo, essa verdade aí. Então, o último versículo, irmãos, para encerrar: 1 João 3:2. 1 João 3:2. E é engraçado nesse negócio do cachorro, né? Antigamente no interior, o pessoal diz assim: é o Rui da Socorro, é o Marcelo da Fátima. Quer dizer, o sentido da sua vida era pertencer à sua mulher, né? Inclusive dizia o seguinte: que quando o homem era mandado, dizia assim: o Rui da Socorro, Casa Socorro, mandasse no Rui. Agora, quando o homem aqui não era barriga branca, dizia: era Socorro do Rui, que é o contrário, né? Mas não, vou além, diz assim: que bom, né? Quando associa o seu nome, você pertencer a alguém, é isso? A Antônio do Pedro, ou seja, já é um sentido de vida, não é não? Já é um sentido de vida, eu sou de alguém. Que maravilha. É o Davi do Rodson, né? O filho do Rodson. Que legal, né? Tem muito valor nisso. Você tem um pai, né? Você pertence ao papai. E você ser de Deus, muito mais ainda. Vós sois dele. Eu falei o quê? 1 João 3:2, né? Eu vou abrir aqui, que é para dar ainda um tempinho para quem não abriu. E é o último versículo, viu, pessoal? 1 João 3:2. 1 João
3, 2. É só o Espírito Santo que usa esse versículo final para lhe abençoar e fechar o entendimento, encerrar esse entendimento, né? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Esse é o versículo que vai encerrar a nossa vida, certo? A história da sua vida termina em 1 João 3,2, certo? É aqui que termina a minha vida que eu digo, a minha peregrinação, que ele diz que eu sou filho de Deus, mas ele diz assim, ainda não sei exatamente que ser glorioso eu serei, eu não sei a glória que me vai ser dada. O mundo ainda me confunde muito, certo? Ainda me faz pensar que nem de Deus eu sou, ou que um Deus se esqueceu de mim, tá certo? Mas ele diz, mas quando Ele se manifestar, ou seja, no fim dos tempos, diz, seremos semelhantes a Ele. Veja a grandeza do nosso destino, irmão Antônio. Nós seremos iguais, semelhantes, né, no sentido de iguais a Ele, iguais a Ele, porque o filho parece com o pai, né? Quando alguém diz que meus filhos parecem comigo, eu fico muito feliz. Recentemente, ontem, né, eu fui naquela academia, não vou dizer o nome para não fazer propaganda, né? Uma academia lá perto de casa. Eu estava de máscara, né, e tal. Fui tratar a respeito de uma matrícula lá da patroa, né? Aí lá se vê o Gabriel, chega, né, do meu lado, né? Todo mundo diz que o Davi parece comigo, mas nunca ninguém disse que o Gabriel parece comigo. Aí disse assim, oi papai. Aí a moça disse, seu filho parece muito com o senhor. Diga assim, você foi a terceira pessoa a dizer isso nos últimos 17 anos, entendeu? Não, mas parece com o senhor. Digo, o quê? Os olhos. Muito bem, né? Meus olhos castanhos do cara verde, né? Entendeu? Sempre que eu falo isso para a Liz, não sei porque a Liz tem raiva, ou ela me acha feio, né? Ela não gosta que ninguém acha que parece comigo, né? Realmente, quando o menino nasceu, agora é aquela história, né? Vou registrar esse menino antes que o pai apareça, né? Que podia ter. Irmão, Zé, eu ouvi isso, o cara está ali numa clínica, né? Aí o cara, nasceu um menino do olho claro, branco, né? Diferente dele, né? Aí disse assim, vixe, esse menino não parece comigo não. Vou registrar antes de aparecer o pai. Aí correu, viu? Então assim, nós seremos semelhantes ao Senhor. Agora, né, você olhando para mim, ninguém diz que eu sou parecido com Deus, ou você seja, né, não? Ninguém é capaz de dizer isso. Por isso que ele diz, agora ainda não, mas vai vir o dia, meus amigos, que nós seremos semelhantes a Ele. É esse o plano de Deus, que no final da história, da sua peregrinação, Ele restaure o seu corpo, lhe dê um corpo glorioso, uma vida em uma terra restaurada, certo? Um corpo imortal, na comunhão com os irmãos que você vai conviver eternamente, certo? Numa paz sem fim, sem lágrimas. Isso não é conversa para boi dormir, tá certo? As pessoas que condenam essa conversa, filósofos ou teólogos, são pessoas sem esperança, porque morrem sem esperança de restauração, certo? E Jesus não pode mentir, a palavra de Deus não engana. Deus não engana nem é enganado. Tem esse ditado, Ele não engana nem é enganado. Então nós seremos semelhantes a eles. Então esse sentido, eu sou dele, é um projeto de vida. Eu sou dele e serei semelhante a ele. Queria só alertar isso, que como é que vai terminar a minha peregrinação? É assim, no momento é assim, eu sou dele. Capítulo final, serei semelhante a ele. Amém, irmãos? Glória. Então, gente, a gente que anda aí com minhoca na minhoca é para andar no chão, né, pessoal? Não é na cabeça, né? Tem muita minhoca na cabeça, bote essa palavra na sua vida. Eu sou dele, eu pertenço ao Senhor, Ele cuida de mim, Ele dará a providência, Ele fará, o meu Deus virá ao meu encontro, o Senhor não esqueceu de mim.
Senhor, recebe a minha ansiedade, estou lançando em cima de Ti. Capacita-me para a guerra, adestra-me para o combate, coisas assim que devem animar a nossa vida, e não andar sobre um peso infinito de tragédia e desamparo e murmuração. Repare que quando você começar a murmurar, você não está crendo que é do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Senhor, obrigado por essa palavra. Eu oro pela igreja, Senhor, por mim, pela minha casa, pelo coração de cada um aqui, você que está angustiado, que está desanimado da crença no Senhor, você que anda afastado como a 100ª ovelha, o Senhor possa ir ao encontro desta ovelha número 100, trazer essa ovelha para o rebanho, para o pequeno rebanho do Senhor, animar a sua vida, tirar as tentações da sua cabeça e colocar essa palavra maravilhosa: eu sou dele, eu pertenço a ele, eu sou do Senhor, é ao Senhor que eu pertenço. Amém, irmãos? Recebei, Senhor, a oração da tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.